Hoje é dia de gravar o módulo bônus 2 do meu curso de Spring Boot para iniciantes e dessa vez a gente vai falar sobre a camada de repository. Mas antes, pessoal, deixa eu dar um recado aqui para vocês. A patrocinadora deste canal, como vocês sabem, a patrocinadora master do canal é a Rocket City. Tá? Então, se você quiser começar a programar do zero com conteúdos gratuitos e práticos, não fique de fora. E eu já vou lançar aqui para vocês, quando vocês forem entrar nessa minha landing page, a gente está no mês do estudante, que é agosto, mas você vai acessar, esse vídeo vai ao ar na terça-feira. Então você vai acessar, você já vai estar em setembro. E a gente vai fazer uma campanha Dia do Dev com descontos bem específicos, lives, liberação gratuita da plataforma, tudo isso no mês de setembro. Tá? Inclusive, no dia 10/9, eu vou estar em live junto com o Diego e com o Mike no canal oficial da Rocket City. E a gente vai liberar essa plataforma até dia 15/9 com 15% off, mais 5% off com o meu cupom. Tá? E a partir do dia 1 de setembro, tudo isso aqui já vai estar remodelado com as ofertas especiais do mês de setembro. E o que vai estar incluso na assinatura, que eu já sei de bate-pronto aqui, né? Você vai ter acesso total à plataforma com todas as formações, mais de 100 projetos para o seu portfólio, mais de 1.100 horas de conteúdo, tutor para tu tirar dúvidas, fóruns, suportes, eventos exclusivos, aulas de inglês na comunidade, diversos certificados para o teu currículo. E eu garanto para vocês que aqui é qualidade. Inclusive, para quem é front-end, tem um curso muito bom que eu fiz por completo de Angular. Então, vale a pena entrar nessa jornada da programação com a Rocket City. Garanto isso para vocês. Cupom de desconto na descrição deste vídeo, beleza? E agora, pessoal, vamos iniciar aqui com o módulo bônus de Spring Boot, que pega o papel, pega a caneta e anote. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre entidades e repositórios com Spring Boot e H2. Então, o módulo bônus a gente vai trabalhar com H2. H2 é um banco de dados em memória, tá? Então, o objetivo desse vídeo, dessa aula bônus, é compreender o que é uma entity e como ela representa uma tabela no banco de dados, usar Spring Data JPA para persistir objetos em banco, conhecer o banco de dados em memória H2, criar e usar a camada de repository e integrar controller repository com o H2, perfeito? Bom, o que é uma entidade, pessoal? Entidade é uma classe em Java que vai representar sempre, ou quase sempre, uma tabela no banco de dados. E ela, por si só, ela precisa estar marcada com a anotação @entity. Estão vendo aqui? @entity. E cada atributo desta classe representa uma coluna da nossa tabela no nosso banco de dados. Lembrando, pessoal, se eu não estiver utilizando o Lombok, que é um facilitador, os métodos getters e setters dentro dessa classe, elas passam a ser obrigatórios. Para quê? Para que o Java entenda e consiga serializar e deserializar o objeto. Ou seja, no request body, quando trafega do nosso client, do nosso app para o nosso servidor back-end, só vai ser possível do nosso servidorzinho identificar e reconhecer o atributo que está sendo passado se tiver os métodos getters e setters. Ou seja, você vai ter que garantir a serialização e deserialização da classe, certo? Então, uma das características que nós temos quando a gente cria uma entidade é definir qual vai ser a chave primária e qual vai ser o tipo de estratégia que a gente vai definir
para essa nossa coluninha do banco de dados. Geralmente, a gente cria um Private Long ID ou a gente usa o UID aqui para fazer e para trabalhar com a nossa chave primária. E nesse caso, neste exemplo, eu estou usando o Private Long ID. Daí eu anotei, fiz uma anotação com @id para indicar que esse carinha aqui vai ser uma chave primária e eu usei uma estratégia, uma anotação que é o @GeneratedValue e eu usei a estratégia de Identity. Isso significa que ele vai ser autogerenciado e autoincrementado pelo meu banco de dados. Tá? Então não preciso me preocupar com nada. Vai ser aquele primary key auto-increment do nosso banco. A partir do momento que eu tenho um repositório, que eu tenho uma entidade, eu posso criar um repositório para ela. O repositório, ele é responsável pela persistência com o nosso banco de dados. E no Spring existe uma interface que é o JPA Repository. E essa interface, por sua vez, ela também implementa o CRUD Repository para te dar acesso e te dar várias oportunidades de CRUD. Então, tu vai ter o Select, tu vai ter o Update, tu vai ter o Delete, tu vai ter o Insert, tudo dentro do nosso CRUD Repository. Então, no Java Spring Boot, basta tu ter uma interface que estende ao JPA Repository. E daí, a gente usa uma tipagem aqui no JPA Repository que a gente tem que passar qual vai ser a nossa entidade, que a gente vai fazer o CRUD, e qual é o tipo da nossa chave primária. Então, vocês estão vendo que eu estou passando produto, vírgula, long aqui. Estou com a minha câmera na frente, mas é um long. E aqui dentro dessa interface, se eu não quiser, eu não preciso criar método nenhum, se for um CRUD bem básico. Mas, se eu quiser implementar um SQL mais sofisticado, ou usar um Native Query para programar os meus SQLs, eu posso fazer a definição de métodos. Então aqui, ó, eu estou fazendo um método chamado findByNomeContaining e eu passo como parâmetro um nome. E isso aqui ele vai fazer via reflexão, ele vai lá na entidade produto, e via reflection ele vai procurar pelo atributo nome para fazer o like, nesse caso aqui, do meu select, tá? Todos esses métodos e nomenclaturas você pode ver nesse endereço aqui, ó, docs.spring.io/springdata/jpa/reference. Ele vai te trazer basicamente tudo que tu pode usar aqui dentro dessa interface. Então, ó, como tu declarar query, quais são as queries disponíveis e os exemplos. Ó. Se eu quero fazer um distinct, eu posso usar um find distinct by last name and first name. Automaticamente, ele vai gerar esse select aqui para gente. Ó, tá? Se eu quiser fazer um AND, find by last name and first name. Se eu quiser fazer um OR, find by last name or first name. Se eu quiser fazer um equal, se eu quiser fazer um between, ó, find by start date between. Então ele vai montar o between do SQL para a gente de forma automática. Eu tenho less than equals, greater than equal, after, before, is null, like, not like, starting, ending, containing, order by, not, true, ignore case e assim por diante, tá? Então aqui ele já nos dá diversos exemplos que a gente pode estar trabalhando dentro da nossa int, beleza? Cara, e isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é fenomenal. Então aqui ele mostra, né, como criar uma interface aqui do User Repository, que ele vai usar a entidade usuário, e vai ser a chave primária long, e aqui ele implementa dois métodos, que é o find by last name, que vai retornar uma lista de usuários, e eu tenho um find by email address, que eu passo o e-mail e ele vai retornar um usuário apenas, provavelmente porque este e-mail está anotado como unique dentro do banco, certo? Aqui ele fala também para a gente que a gente pode usar o @query para definir os nossos próprios selects aqui. Então eu posso colocar aqui user abacaxi e anotar como @query e colocar o nosso SQL, tá? Então a gente pode usar o Native Query, que daí vai ser o PSQL tradicional, né, que a gente conhece. Enfim,
Tem vários exemplos, é só a gente pegar e debugar e depurar isso daqui que a gente vai se dar bem na hora de montar o nosso repository. Perfeito? Continuando aqui, então, a gente consegue trabalhar com a camada de repository, principalmente quando a gente vai desenvolver e testar, utilizando um banco chamado H2. E para a gente configurar o H2, a gente precisa colocar algumas coisas dentro do application.properties. Então, nós temos aqui o H2, que é um banco em memória, e a gente vai ter um console acessível, que é o H2 Console. E, por último, a gente só precisa ter um controller para fazer acesso àquelas informações ali. Então, pessoal, é o seguinte, você pode simplesmente vir aqui no Spring Initializer, colocar aqui um nome para o seu projeto, configure como Java, como Maven, e o Spring Boot é a versão que você tem. As dependências que você precisa botar é o Web, é o JPA, para fazer o nosso processo de SQL, de criação de entidades. E se você quiser usar o Lombok, você pode usar o Lombok. Se você quiser usar o DevTools para fazer o Fast Reload, você pode usar. E você pode usar o H2 Database. Perfeito? Então, é isso aqui que você precisa configurar. Teoricamente, só tendo o Spring Web, o Spring Data JPA e o H2, você pode funcionar esse tutorial aqui de bônus, tá? Então, vou gerar aqui. Gerei o meu programa. Vou pegar aqui em Downloads, vou descompactar e abrir com a sua IDE de preferência. No meu caso, eu utilizo o IntelliJ, tá? Então, eu vou vir aqui e vou abrir no projetinho do H2. Beleza. Vou fechar a IDE de trás. Tomar uma água, bebam água. Pronto. Já compilou. O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Preciso criar um pacotezinho que eu posso chamar de Entities ou Model. Nesse caso, vou botar Model. Eu preciso vir aqui e criar uma classe que eu vou chamar de Produto. E a única coisa que eu preciso botar aqui é a anotação @entity, certo? Se eu quero definir um outro nome de tabela, eu uso table. E aqui eu passo o nome da tabela. Se eu quiser botar tipo TB Produtos, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar TB Produtos. Se eu não colocar a anotação @table, ela vai criar uma tabela Produtos. Aqui eu vou criar um long id e eu vou atribuir com @id para ele. Já vai sair o erro da minha classe, porque quando eu faço uma anotação de @entity, ele obriga a ter no mínimo uma anotação para indicar a chave primária. E depois eu posso criar aqui o meu generated value com a estratégia do identity. Eu tenho algumas estratégias, mas a gente vai focar em identity aqui. Vou criar uma coluna nome e vou criar uma coluna preço. Perfeito? E daí, como eu estou usando o Lombok, eu posso usar o all_args_constructor ou no_args_constructor e os getters e os setters, ou então eu posso usar a anotação @data, beleza? O Lombok, cara, tem aquela velha história, né? Usar ou não usar em produção, enfim, mas eu já tenho um vídeo sobre isso, mas posso fazer um outro vídeo explicando por que eu não gosto de usar o Lombok em produção, beleza? Bom, depois que eu tenho o meu model, eu posso criar o meu repository, né? Então, repository, e eu vou criar uma classe que eu vou chamar de produto repository. Pronto. Essa classe aqui vai ter uma anotação que ela vai ser um repository. Ela não é uma classe, aliás, ela é uma interface, né? E ele vai fazer o extends. Eu estava dando um implements ao JPA repository do produto e a chave long.
Basta eu ter essa camada aqui de repositor sem nenhum método para eu poder fazer o CRUD, tá? Para eu poder fazer o CRUD. Depois que eu tenho a camada repositor, eu venho aqui e crio o meu controller, né? Então, crio um pacotezinho aqui chamado controller. E eu crio uma classe chamada produto controller. Daí essa sim vai ter a anotação REST controller e ela vai ter um request mapping para a gente colocar uma rota para ela, tá? Então aqui eu posso botar aqui o /produtos, por exemplo. Faço uso do nosso repository, então private final produto repository. Crio o construtor para ela, fazendo a associação do this para instanciar essa classe. E aqui eu crio os métodos tradicionais para estar utilizando, né? Então eu venho aqui e faço um public response entity do produto e eu crio um método aqui criar produto que ele vai ter como parâmetro um request body do produto e aqui eu vou usar o post mapping para fazer a criação deste produto, beleza? Eu não vou fazer validações, enfim, né? Mas eu vou vir aqui e vou criar um produto que vai receber o produto salvo, vou usar o repositório e vou dar um return ok, tá? Aqui, pessoal, eu poderia estar, né, como vocês viram aqui na apresentação, retornar aqui, vou até aumentar essa imagem, ó, um status code com body, né? Então eu posso vir aqui, dar um response entity.status do HTTP created e dar o ponto body. Então eu posso vir aqui e fazer isso aqui, response entity.status do HTTP created e passando o body, ó, tá? Produto salvo para retornar, perfeito? Show de bola, então aqui é o post mapping e eu posso ter aqui um response entity, ó, igual eu fiz aqui, que vai retornar uma lista de produtos, listar e eu só uso o ok com o repository.findAll. Então eu posso vir aqui, response, colocar um list de produto, listar produtos, que vai ter um return do meu response entity, ok, que vai retornar o response findAll. Perfeito? Então, isso aqui já é o suficiente para eu trabalhar com o repositor. Agora, pessoal, antes de rodar, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui no meu application.properties e configurar o H2. Como na minha apresentação eu só tenho em imagem, e eu tô com uma preguiça de digitar, eu pedi antes para o ChatGPT pegar e gerar um texto, ó, dessa minha imagem aqui, porque eu não encontrei um projeto para eu já copiar. Então vou colar aqui, espero que ele tenha criado certo. Esses aqui são os atributos para a gente configurar com H2, tá? Então, ó, data source URL, eu passo a URL aqui, o driver class name para ele, o username eu posso colocar qualquer um, a senha eu posso colocar qualquer uma, eu tenho que usar a plataforma aqui, o enable true para mostrar no console e o show SQL para a gente ver as coisas acontecendo. E depois que eu faço isso, eu só venho e rodo a minha aplicação. Só fechar aqui. Ele já vai rodar, não deu erro nenhum. E vocês estão vendo que o meu servidor Tomcat ele iniciou na 8080 e o meu H2 ele está pronto na porta, no endereço H2 console. Ou seja, eu estou com o meu servidor rodando aqui. Ele fez o create table, então olha só que interessante, ó. Essa propriedade de console enable true e o show SQL true, ele vai mostrar tudo que acontece, ó. Então o Hibernate, ele veio aqui para mim, ó, e ele criou drop table if exists produto cascade. Então ele dropou, né?
E ele fez um create table produto passando o preço, que é um float, o big int generated by default as identity, nome char, varchar e o primary key. Então agora que eu estou rodando aqui com o meu server, basta eu vir aqui, colocar http localhost 8080 e colocar aqui o H2 console. Enter. Ele já vai abrir aqui. O JDBC URL, eu tenho que fazer a substituição para essa URL aqui, ó. Tá, beleza? Então eu troco aqui. O usuário é o usuário e sem senha, se eu der um connect, ele vai abrir. E tá aqui a minha tabelinha de produtos, ó, com preço, ID e nome. E aqui eu posso fazer um select asterisco from produto, por exemplo, para estar rodando o meu banco de dados. Lembrando, pessoal, que se eu fizer uma operação de post aqui do produto, deixa eu ver se eu tenho Postman aqui, se não uso, eu acho que o meu Postman ele não funcionou, mas lembrando que sempre que eu fizer uma operação de post, ele vai, a cada vez que eu reiniciar o meu servidor, o H2 ele vai desaparecer a informação que tem aqui, tá? Porque ele é um banco de dados na memória. Então, eu posso vir aqui e fazer um insert into produto, vamos colocar aqui nome, vírgula, preço, values, vamos colocar aqui um nome, vai ser banana, vírgula, 3,90, vou fazer esse insert aqui. Porque ele roda o... Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu fazer esse insert. Pronto, fiz o insert aqui, uma linha, e agora eu posso vir aqui e fazer o meu select asterisco from produto. A gente vai ver que eu inseri aqui a banana a 3,90. Perfeito? Só que se eu for reiniciar aqui o meu servidorzinho, ó, vou reiniciar o meu servidor. Pronto. Pode ver que ele faz o drop, tá? Então, aqui, ó, eu já não vou ter mais nada, e quando eu der o connect, eu vou estar só com a tabela e não vou estar com o produto banana que eu acabei de inserir, porque ele limpa um banco em memória, perfeito? E como bônus aqui, pessoal, ainda para vocês, eu trouxe 3 atividades que eu vou deixar aqui para vocês tentar fazer em casa. São atividades legais para quem está iniciando. Então, atividade 1, cadastro de cliente. Objetivo, criar uma entidade simples e integrá-la com um repositório e um controller. Então, o requisito, criar a classe cliente com os campos long, string nome, string email, criar um cliente repositório estendendo ao JPA e criar um controller com post, get e fazer os testes. Depois, na atividade 2, seria buscar produtos por nome. Então, tu vai fazer um filtro com query. Objetivo, usar métodos derivados no JPA repository. Então, tu vai criar uma classe produto, semelhante ao que eu fiz, com 3 atributos, e o repositório com o método find by nome containing ignore case. Criar 2 métodos post e get que vai fazer o uso deste método aqui. E como atividade 3, um cadastro de pedido com data. Então, tu vai passar a trabalhar com datas e persistência, criar a classe pedido com os campos long ID, string descrição e local date chamado data, criar um pedido repository e o método findByData para você usar aqui no seu controlador. Perfeito? Então, a nossa aula bônus foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curta e compartilha. E até o próximo vídeo. Fui!